Bom, gente, vamos lá, bom dia. Terminando o caderno 6, a frente D de vocês, pirâmide e cone. São importantes, cai bastante em prova, principalmente pirâmide, que é justamente onde se aplica muito Pitágoras. E você vai ter que simplesmente usar. Então vamos lá, caderno 6, frente D, página 12. Pirâmide. Começando o primeiro sólido aí da aula. Na sua definição, o que é uma pirâmide? Simplesmente, você pega um polígono qualquer, triângulo, quadrilátero, hexágono, decágono, qualquer, num plano, e um ponto V fora desse plano. Você simplesmente pega um polígono e um ponto fora desse polígono. A pirâmide será a reunião de todos os pontos do polígono com o vértice, que é esse ponto V. Simplesmente, escolhi aqui uma base, Otávio. Pode ser qualquer polígono, um ponto fora da base, você vai unir todos os pontos aqui do vértice aos pontos da sua base, fechar o sólido, ficar uma figura fechada, sólida. Simplesmente você vai traçando aqui todos os segmentos até fechar tudo. Unir qualquer ponto da base ao vértice, forma o que a gente chama uma pirâmide. Então, pirâmide não é prisma. Prisma sempre tem duas bases iguais e paralelas. Pirâmide é uma única base e um ponto fora da base. Vai lá. Tipos de pirâmides que você vai encontrar. Primeiramente, as pirâmides são divididas em pirâmide reta. Quando eu digo uma pirâmide reta, sempre estou dizendo que essa pirâmide tem o seu vértice exatamente centralizado ao centro da base. Ou seja, se eu baixar uma perpendicular até o centro da base aqui, eu caio exatamente no centro do polígono, seja o polígono que for. Quando eu digo isso, você tem o que a gente chama de uma pirâmide reta, vértice centralizado ao centro da base. Porém, pirâmide pode ser oblíqua. O vértice não tem nada a ver com o centro da base. Menos comum, mas é uma pirâmide. Agora, a mais importante, e aqui você mais vai encontrar nos exercícios, é a pirâmide irregular. Por quê? O que você pode dizer de uma pirâmide irregular? Primeiramente, ela é sempre uma pirâmide reta. Portanto, sempre o vértice está centralizado à base. Sempre. O vértice está centralizado à base. E a base é um polígono regular. Toda pirâmide regular, sua base é um polígono regular. Essa é a apresentação das pirâmides. Agora, toda pirâmide, a base da pirâmide define o seu nome. Se eu falo que você pegou um triângulo como base, você tem uma pirâmide triangular. Pirâmide triangular, a base é um triângulo. As laterais também são triangulares. Pode ser uma pirâmide quadrangular. Detalhe, em quadrangular não é quadrado, quadrangular é quadrilátero. Quando eu falo quadrado, base quadrada, aí você tem a base realmente um quadrado. E ter base quadrada não quer dizer que ela é reta. Ela pode ser oblíqua, tem uma base quadrada aqui e um vértice fora. Quando eu falar pirâmide quadrada regular, quadrangular regular, aí sim, reta e a base é um quadrado. Este ser é o mais importante para facilitar a tua vida. Porque este daqui é bem complicado estudar a superfície. E se a base não é regular, muitas vezes é complicado achar a área da base.
Porém, pode cair e aparecer qualquer coisa. Porém, esta a mais importante. Pirâmide irregular. Beleza. Elementos de uma pirâmide. Toda pirâmide, quando você pega um exercício, se é um exercício de pirâmide, tem. Primeiramente, base, definida ou a definir. Polígono, que pode ser qualquer polígono. E aí já abre-se todo aquele leque de fórmulas de área. Se é triângulo, tem que saber a área de triângulo, de cor e salteado. Se é trapézio, tem que saber a área do trapézio. Se é retângulo, a área do retângulo. Se é quadrado, a área do quadrado. Base, livre, a sua escolha. Agora, face lateral. O que eu posso dizer numa pirâmide é que sempre a face lateral de uma pirâmide é um triângulo. Só que essa daqui pode ser diferente dessa, diferente daquela, diferente. Tudo vai depender da informação do problema. Se forem iguais, beleza, fica fácil. Se forem diferentes, você tem que fazer uma por uma. Face lateral. O ponto fora da base, que sempre tem numa pirâmide, é o vértice da pirâmide. Que liga o vértice ao vértice da base. É o que se chama de aresta lateral. E você tem, finalmente, o lado da base, que é chamado de aresta da base. Esses são os elementos visíveis de uma pirâmide. Quando a gente fala, te dou uma pirâmide para estudar, ou então simplesmente você está visualizando uma pirâmide, que você pode enxergar. Se eu virar aqui a base, se eu virar aqui ao redor as laterais, aí enxergo a aresta lateral e enxergo a aresta da base. Isso é o que é visível. Porém, infelizmente, o estudo das pirâmides fica um pouco mais complexo, porque você precisa enxergar elementos que não são visíveis no sólido, mas estão no interior. E aí a importância. Quando a pirâmide é reta, e aí a gente já começa até a ir mais para o foco das regulares, tem um segmento que desce do vértice perpendicular à base, chamada de altura. Sem essa altura você não acha o volume de uma pirâmide. E você vai ter que, muitas vezes, quando ele pede volumes, tem que ir atrás dessa altura. Laura Bianchi. Tem que ir atrás dessa altura. Outro segmento que também não faz parte de desenho de uma pirâmide seria este segmento. O que é este segmento? Esse segmento nada mais é do que a altura dessa face lateral. Só que aqui a gente chama isso de apótema da pirâmide. Esse apótema da pirâmide é importantíssimo para você conseguir achar a área da face lateral. Porque se a face lateral é um triângulo, a área de um triângulo não é a base multiplicado pela altura dividido por 2. Esse apótema é a altura da face lateral. Lembrando que aqui é a altura da pirâmide, não é a altura da face lateral, que é o apótema da pirâmide. Por isso que a gente fala que sempre a gente tem que rezar para a pirâmide ser regular. Porque aí, não sei se você visualizou aqui, um triângulo retângulo, onde esse apótema da pirâmide é a hipotenusa, a altura é um cateto e esse segmento N, que é chamado de apótema da base, é outro cateto. Mas esse apótema da base só existe se a base for um polígono regular. Se a base é um quadrado, esse apótema é a metade do lado do quadrado. Se é um triângulo equilátero, tem que lembrar lá, baricentro, incentro, circuncentro, proporção 2:1. Esse segmento é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Se é hexagonal, esse segmento é a altura de um dos triângulos equiláteros. Tudo aquilo que você estudou na geometria plana, gente.
Vocês julgam pirâmide difícil que vocês querem aprender pirâmide. Mas espera aí, quando a gente dá lá relações métricas dos polígonos regulares, área de triângulo equilátero, área de hexágono regular, é tudo para usar aqui. E aí, sem grande segredo, é fácil falar, aplica Pitágoras. Quadrado do apótema é igual à soma dos quadrados da altura com o apótema da base. Teorema de Pitágoras. É simples falar um professor falar, cai Pitágoras na sua prova, com pirâmide. Agora, para montar isso, muitas vezes você vai ter que saber bem mais coisinhas para depois tentar aplicar Pitágoras. Tá lá. Todos os elementos da pirâmide, para resumir. Estudou pirâmide. Você tem base, face lateral. Altura, aresta da base, aresta lateral. Apótema da pirâmide, que é a altura dessa face lateral. Correto? Vértice da pirâmide. E aqui a gente fala, muitos para visualizar tem que ter um desenho razoável. Né? Prisma, cilindro, ninguém pensava muito em desenhar. Pirâmide, às vezes, para enxergar certas coisas, vai depender um pouquinho do desenho de cada um de vocês. Ou pelo menos a visualização espacial. O desenho ajuda. E agora sim, vai para os estudos. Apresentei, falei, agora os estudos. E aqui é a grande decepção, né? Não tem fórmula. Quando a gente fala não tem fórmula, dado uma pirâmide a vocês. Primeiramente, tudo vai depender do exercício e da base. Pirâmide triangular, pirâmide quadrangular, pirâmide hexagonal. Não posso definir que vai cair pirâmide de base quadrada. E aí você vai calcular a área da base. Está aí, cada exercício tem a sua base. Você tem que ir atrás da área do polígono da base. Aí retorna todas as áreas de figuras planas. Área de triângulo, se o triângulo é equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se não é equilátero, tem que ir atrás lá, base vezes a altura sobre 2, herão, meio absceno. Você vai ter condições de achar a área da base se for necessário. Área lateral. Outra coisa também que não posso precisar é a soma das áreas das faces laterais. Primeiro, eu nem sei se as faces laterais vão ser iguais. Cada exercício é uma história. Depois, eu não sei também quantas faces laterais eu vou ter. Se a pirâmide é quadrada, vai ter 4 faces laterais. Se a base é um triângulo, só 3. Se é um hexágono, 6. Por isso que a gente diz, é a soma das áreas. Só que, fatalmente, se eu precisar da área lateral, você vai ter que ter em mãos a medida do apótema. Por quê? O apótema é a altura desse triângulo. É a fórmula mais simples de área de um triângulo, né? A base vezes a altura dividido por 2. Calcular a área de uma face. Se todas são iguais, é só multiplicar pela quantidade. Mas isso só vai acontecer se a pirâmide for regular. Por isso que a gente diz, regular é que mais cai, para facilitar a tua vida. Se a pirâmide é regular, cada face é uma medida. Área total não é fórmula, é uma conclusão. É a área da base mais a área lateral. Área lateral mais a área da base. Lembrando que só tem uma base. Quando é prisma, você tem 2 vezes a área da base. Que são 2 bases iguais e paralelas. Aqui é uma base só. É só somar isso com isso. Volume é a novidade do mundo tridimensional. Que é o volume de uma pirâmide, senhores. O volume de uma pirâmide é exatamente 1/3 do volume de um prisma. 1/3 da área da base vezes a altura. Quando você estudou prisma, eu falei para você, ó, se preocupe em calcular a área da base e multiplicar pela altura. Esse é o volume de um prisma.
Pirâmide, eu lhe garanto que desse prisma saem 3 pirâmides. Pega aqui, ó. Mesmo prisma, triangular. Triângulos iguais e paralelos com uma altura. Se eu fizer um corte, pegando a base inteira aqui em cima, base inteira, e me dirigir a um dos vértices aqui embaixo, perceba, tirei uma pirâmide. A base inteira de cima e a altura do prisma. E sobrou ainda essas peças todas aqui. Essas peças todas. Sobrou ainda essa parte. Por isso o volume de uma pirâmide é bem inferior ao volume de um prisma. De um prisma já tirei uma pirâmide com a base do prisma e a altura do prisma. Agora, sobrou a base inteira aqui embaixo. Agora eu vou simplesmente pegar a base inteira de baixo, cortar aqui, me dirigir a um dos vértices lá de cima, tiro uma outra pirâmide. Outra pirâmide. Exatamente idêntica à que eu tinha antes. E ainda sobrou uma terceira pirâmide. Não é igual a essa, mas eu posso às vezes provar que vai ter o mesmo volume dessas. Simplesmente de um prisma você consegue 3 pirâmides. Isso significa que o volume de um prisma é 3 vezes o volume de uma pirâmide. Ou melhor dizendo, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume do prisma. 1/3 da área da base vezes a altura. Preocupação sua. Tem que saber calcular a área da base de cada exercício e calcular a altura. Que é claro, dificilmente ele vai te fornecer a altura caso eu queira o volume. Você vai ter que ir atrás primeiro. Beleza? Exercícios de pirâmides. Primeiro é deduzir a expressão da área lateral de uma pirâmide regular. Exercício meio que idiota e mal feito. Mas primeiro, ó, vamos chamar aqui de N o número de lados da base. A base pode ser um triângulo, então N é 3. A base pode ser um quadrado, N seria 4. A base poderia ser um hexágono, N seria 6. Pirâmide irregular, beleza. A pirâmide é reta e o polígono da base é um polígono regular. Então aqui, ó, simular aqui um desenho meio que de pirâmide. Só um pedaço. Não posso dizer quem é a base, mas vai ter N lados iguais. Vou chamar aqui de B, aresta da base. Certamente você vai ter N vezes B aqui em volta, embaixo. Se eu quero a área lateral, eu preciso da área de um triângulo. Eu vou ter N triângulos, vai depender da minha base. Preciso ir atrás, então, do apótema da pirâmide. Vou chamar de A. Este seria o apótema da pirâmide. Você quer a área lateral, filho? A área lateral será N vezes
tem N faces dessa. Base vezes altura dividido por 2, onde a base é a aresta da base, que eu chamei de B, multiplicado pela altura, que é o apótema da pirâmide, dividido por 2. Por isso que eu falei, exercício meio mal feito, não deu valores, não pediu para você calcular nada, é só para deduzir que pirâmide regular tem as faces laterais iguais, e o número depende de quem é a base dessa pirâmide. Por isso que a gente fala, as fórmulas vão surgindo, de repente você pega material que dá fórmula da área, né, lateral de uma pirâmide triangular regular. Fórmula da área de uma pirâmide quadrangular regular, lateral. Aí você fica, nossa, tem que decorar todas? Não. Tem que saber, às vezes, orientar. E o exercício nem sempre te dá o apótema da pirâmide. Mas em troca ele vai te dar, às vezes, a altura e quem é a base para você estudar aqui por Pitágoras achar esse apótema. Bem mal feitinho. O próximo já é mais cara de vestibular mesmo, né? E aí, ó, volta toda a guerra de geometria plana. Uma circunferência de 3 centímetros de raio está inscrita, está no interior, na base de uma pirâmide quadrangular regular. Então, olha lá, ó, quadrangular regular, a base é um quadrado, a pirâmide é reta. Já começou a ficar com cara de exercício. A pirâmide quadrangular regular, reta, e a base é um quadrado. A circunferência de 3 centímetros de raio está inscrita na base de uma pirâmide quadrangular regular, sendo 4 metros a altura da pirâmide. A altura da pirâmide foi fornecida, é 4 metros. Eita! 4 metros. Qual a área total? Gente, para achar a área total, precisa achar a área da base, mais a área lateral. A única coisa que ele me deu foi a altura. E mais a informaçãozinha inicial, né? Você tem uma circunferência que está inscrita num quadrado. Então, essa circunferência está no interior do quadrado, que é a base da sua pirâmide. Então, na realidade, a situação que você tem, a circunferência está aqui. Aqui é a sua base. E o raio dessa circunferência é 3 metros. Fácil. Dá para deduzir. Se a circunferência está inscrita e o raio dela é 3, quer dizer que o lado desse seu quadrado é 6. O diâmetro dessa circunferência. Então você já tem que o lado do quadrado aqui é 6. Só que aí você precisa, se eu quero a área total, a área lateral, a área da base já achou. Quadrado de lado 6. E na área lateral eu necessito dessa medida, que é o apótema.
Sem ela eu não acho a área desse triângulo. E aí, une aqui, né? E vai deduzir para mim quanto vale esse segmento, que é o apótema do quadrado de lado 6. É justamente esse 3 aqui. E aí aquilo lá que a gente fala, né? Triângulo 3, 4, 5, cai. Teorema de Pitágoras. Se não fosse 3, 4, 5. Tudo para ganhar tempo, gente. Vocês mesmos criticam. O ganhar tempo significa guardar certas chaves importantes. Porque a área aqui total é a área da base mais a área lateral. Então a área total, 6 ao quadrado, lado de um quadrado, área de um quadrado de lado 6, mais 4 triângulos. Se a pirâmide é quadrangular, você tem 4 triângulos, cuja aresta da base é 6, o apótema a gente achou que é 5, dividido por 2. Acabou, continhas para chegar na resposta. A área total é 36, mais, aqui dá 30 vezes 2, 60. 96 metros quadrados. Alternativa D. Calcular a área total de uma pirâmide. Brincadeira de criança, mas como eu disse, teorema de Pitágoras, saber o que está escrito, medida de apótema. E aqui uma pirâmide oblíqua, né? Quando a gente fala pirâmide oblíqua, tortinho, o vértice está bem fora do centro da base. A base aqui é uma coisa retícula, uma pontinha aqui do cubo. Certo? Ele fala para você, a figura mostra um cubo com aresta 6. Então, o cubo tem aresta 6. Já dá para deduzir que a altura da sua pirâmide vai ser 6. É a distância do vértice ao plano onde vai estar a base. A altura do cubo é a altura da pirâmide. Só que o corte foi feito aqui bem lateral, mas a altura é 6. 6 centímetros. A e B são vértices. C e D são pontos médios das arestas. Opa! Então C aqui é ponto médio dessa aresta do cubo, D é outro ponto médio. Se a medida aqui é 6, posso dizer que aqui é 3, aqui é 3, e a base da sua pirâmide vai ser um triângulozinho, retângulo, 3 por 3. Seria a base. Que é o volume da pirâmide? Θ. A área da base vezes a altura, só que é 1/3 da área da base vezes a altura. A base aqui, cateto vezes cateto dividido por 2, né? 1/3. 3 vezes 3 dividido por 2. Vezes a altura da pirâmide, que é 6. Acabou. 3 com 3 cancela, aqui também dá para cancelar, fica 3. 3 vezes 3 dá um volume de 9 centímetros cúbicos. Alternativa B de bola. Moleza, fácil, visualizar, viu até o desenho. E a segunda parte da aula, cone. Cone é uma pirâmide, posso dizer. Só não digo o que é porque eu não considero círculo um polígono.
Para ser pirâmide, eu preciso ter um polígono como base. Aqui, simplesmente, eu tenho que ter um círculo como base e um ponto fora lá. E ligar todos os pontos, formando aí um cone. Figurinha aí, chapéu de festa de aniversário, né? Casquinha de sorvete, um cone. Aqui. E o cone tem bem definido o quê? Segmento aqui que eu vou formar, que forma a superfície lateral, essa medida, chamado de geratriz do cone. A distância do vértice ao círculo, que é a base, é a altura. E aqui você vai ter o raio do círculo. Então todo cone tem a geratriz. É chamado assim porque normalmente, né, eu posso obter girando um triângulo retângulo em torno de um eixo, fazer um giro. Pego um triângulo retângulo plano e giro esse triângulo. Um cone de revolução. Então esse segmento é o que vai gerar a superfície lateral. Você tem aí o raio da base, ou o raio do cone, simplesmente. E a altura. E não dá, já dá para perceber nitidamente que todo cone, você vai precisar do teorema de Pitágoras, né? Onde geratriz é a hipotenusa, a altura e raio são os catetos. Quadrado da geratriz igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Com isso, se eu te dei altura e raio, você acha geratriz. Se eu te dei geratriz e altura, você acha o raio. Se eu te dei geratriz e raio, você acha a altura. Portanto, nem sempre, dificilmente, daria a vocês os 3 elementos. 2, terceiro você acha por Pitágoras. Estudo do cone. Vai rápido agora. Gente, um cone é feito simplesmente de um setor circular mais uma base circular. Para fechar. Se você fosse pensar em planificar um cone, eu preciso de um setor circular e um círculo para ser a base. Se vocês pensam em triângulo, mas é um setor circular. Você pega aí, ó, meio círculo. Tanto é que quando você fazia as festas de aniversário, lá na pré-escola, né, a tia pegava a cartolina, meio círculo, grampeava aqui, e o chapéuzinho seu já estava pronto para a festa de aniversário. Um setor circular. Não precisa ser meio círculo, qualquer setor. Se diminui o setor, vai simplesmente fazendo um cone ficar bem mais alto. Né? Se o setor é grandão, tanto é que quando você faz aquele chapéuzinho de chinês, né? Chapéuzinho de chinês, você pega quase um círculo inteiro. Você simplesmente tira uma beiradinha aqui. Você quer fazer lá o chapéuzinho de chinês. Você tira uma beiradinha aqui e depois cola aqui. Fica como se fosse um prato. É um setor circular e um círculo de base. Onde sempre do setor, o raio do setor é a geratriz, e aqui seria o raio da base. E aí vamos lá, área da base, coisa simples. Área do círculo da base, πr quadrado. Aqui eu posso intitular. Cone só vai ter como base um círculo. E o raio é o raio da base, πr quadrado. Área lateral, a primeira fórmula que a gente fala para você guardar, decorar. Toda vez que você tenta demonstrar isso, vocês caem em cilada. Porque a geratriz é o raio do setor. Por isso que ele aparece. A área lateral é dada pela expressão πrg. O raio é o raio da base, G é a geratriz. πrg, área lateral. Área total, é somar isso com isso, gente.
Só que você pode pôr πr em evidência, sobra R aqui, sobra G aqui, aí nasce a fórmula. πr que multiplica G mais R. Nada mais é do que a soma desses dois, colocando πr em evidência. Volume é o volume de uma pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui eu posso dizer que a área da base é πr² vezes h. Uma coisa que vai existir às vezes em exercício, pedidos, é o ângulo desse setor. O ângulo desse setor, senhores, tem uma formulinha para ele. O ângulo alfa aqui é 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, que vai ser na realidade este comprimento, 2πr. Isso é o que envolve a minha base, a construção de um cone, dividido pela geratriz. Só que esse ângulo vai ser dado em radianos, aplicando essa fórmula, hein? Então aqui você não vai encontrar ângulo de 30 graus, você vai encontrar assim π sobre 6. Que aí tem o π aqui, π sobre 6, π sobre 3, 2π sobre 3. Se quiser a medida em graus, vai ter que converter de radianos para graus. Tá aí. Fechando a teoria, cone equilátero. Cone equilátero é o cone que quando eu corto ele, passando pelo centro da base, dita secção meridiana, faço esse corte no cone, corto. Eu vou ter um triângulo, o próprio nome pode até te ajudar. A secção meridiana é um triângulo equilátero. Isso aqui é um triângulo equilátero, gente. Isso daqui é 2R, seria a minha geratriz. Aqui é 2R, o triângulo é equilátero. Então, geratriz é igual a 2R. E aí a altura de um triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. O lado é 2R, ou G. Outra coisa importante, às vezes, para guardar e ganhar tempo, construir um cone equilátero é você pegar um setor exatamente de meio círculo. Você quer um cone equilátero? Saibam vocês que você tem que ter um setor de 180 graus exatamente. Se eu pegar um setor de 180 e montar o cone será equilátero. Qualquer outro ângulo, o cone não será equilátero. Beleza? E agora vamos finalizar os exercícios de cone. Gente, a geratriz de um cone equilátero mede 2 raiz de 3 centímetros. Calcule a área da seção meridiana do cone em centímetros quadrados e multiplique o resultado por raiz de 3. Gente, o cone é equilátero. Isso significa que se eu fizer um corte passando pelo centro da base, você vai ter um triângulo equilátero, cuja geratriz mede 2 raiz de 3. Então aqui é 2 raiz de 3, aqui é 2 raiz de 3, aqui é 2 raiz de 3. Pronto. Calcule a área da secção meridiana, a área de um triângulo equilátero. Coisa que você já deve estar careca de saber, né? A área de um triângulo equilátero sempre é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se não está, você não está estudando, eu lamento. O lado é 2 raiz de 3. Sua área é 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. A área aqui
4 vezes 3 vezes raiz de 3 sobre 4. 3 raiz de 3. Aqui é aqueles exercícios que em Santa Catarina, né? Você tem que dar a resposta numérica. Então não tem como eu dar a resposta 3 raiz de 3. Por isso ele manda, multiplique o resultado por raiz de 3. Então raiz de 3 vezes o resultado. Dá 9 como resposta. Seria a resposta da sua folha de respostas lá. Isso daqui é um saco, quando a gente vai fazendo assim, as respostas são todas irracionais, tem sempre lá que ele pede, multiplique por isso. E o quinto e último, Paraná. Um cone circular reto, a geratriz média 13 e o diâmetro da base 10, determine em centímetros cúbicos o volume. Bem infantil o exercício também. Gente, uma coisa, deixa eu perguntar. Triângulo retângulo, eu disse para vocês que tinham dois importantes. Um era o 3, 4, 5, o outro era qual? 11, 12 e 13? É isso? 5, 12 e 13. E 13, isso. Não sei se você viu 13 já aqui. Diâmetro 10, só que o raio então é 5. Posso lhe garantir que a altura é 12. Quando a gente for falando chaves para você, é para você começar a crescer agora. Não lá naquele momento. Porque aqui você tem que construir. Tem um cone circular reto. Eu demorei 3 minutos só fazendo Pitágoras, cheguei a achar a altura. Geratriz mede 13. O diâmetro da base é 10. Já vou falar que o raio então é 5. Quero o volume, eu vou depender da altura. Aplica Pitágoras, você vai achar 12. Se você guardou que a gente fala 3, 4, 5, 6, 8, 10, o dobro, o triplo, só que não é só esse. Outro importante é o 5, 12, 13. Mas tem gente que adora ser masoquista, vai lá, 13 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Aí 169 menos 25 é o seu h ao quadrado. Seu h é a raiz quadrada de 144, que vale 12. Tudo isso para você chegar que aqui é 12. Quer o volume? Volume é 1/3 da área da base, π, vezes 5 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura 12. Simplifico, aqui dá 4. 25 vezes 4, o volume é 100 π. Centímetros cúbicos. Este é o volume do cone. Tá aí, senhores. Terminado o caderno 6. Caderno 7 tem esfera e troncos. E acabou a geometria espacial. Acabou o ano. Na outra frente, equações polinomiais. Semana que vem a gente começa equações e depois tem mais 2 aulas do caderno 7. Senhores, sextou. Vai, Maria Clara.